ele tá ansioso pra ouvir o que a gente vai falar sobre o agora ex-técnico, né, do time dele. Ex-técnico do Botafogo. Eu até tava comentando com o Matheus que eu terminou o jogo, eu tava pronto. Eu tava formando o discurso aqui pra vir no programa e falar o quão ruim é o Renato Paiva e quão foi lixo a preparação do Textor. Eu fiquei curioso pra saber qual que era o argumento que você tava preparando aí pra falar sobre... Não, porque a gente, no último programa, a gente falou exatamente que o Botafogo vinha muito mais com moral pra esse jogo do que o Palmeiras. O Palmeiras vem de um jogo patético contra a Inter de Miami Contra e o o Miami. Botafogo passa no grupo da morte, então. Exatamente, tipo Tem- assim, tinha tudo pra ser um jogo que o Botafogo, foi o que eu imaginei quando eu coloquei lá no palpite, eu coloquei que o Botafogo ia ganhar tudo, eu imaginei o quê? O Botafogo vai vir, o Botafogo vai propor o jogo, o Botafogo tá com mais moral, o Botafogo, pô, Tá ligado? tinha tudo pro Botafogo, sabe, vir e amassar. Não é que sim que eu esperava também que o Botafogo também ia golear o Palmeiras. Chega o Botafogo ia jogar futebol. Não, Né? exatamente. Chega o Botafogo ia jogar exatamente. futebol. O Botafogo ele não jogou futebol pra começo de conversa. Então, tipo assim, começa o jogo, o Palmeiras começa dominando o meu campo, começa melhor no jogo. O que era normal também, pra mim era normal, o Palmeiras é mais time, o Palmeiras tem muito mais elenco, então é normal o Palmeiras dominar ali a posse de bola, criar as principais jogadas, mas o Botafogo alfinetar. O Botafogo Mas não era o atacar. que a gente tava, mas não era o que a gente tava vendo também durante a competição. Isso é verdade. Porque o Palmeiras não tava sendo esse time todo aí que você falou também. O Palmeiras foi contra O o Palmeiras. Porto, Então, mas aí entra aquilo que a gente falou no último programa. que perdeu 2 pontos. O Palmeiras Que vacilou. o Porto, que a gente viu depois que o Porto não era lá essas coisas. Exatamente. Então, tipo assim, Então, mas eu também não acho que o Palmeiras também jogou a bola contra o Botafogo também. Eu acho que o Botafogo deu muita bola pro Palmeiras e deixou o Palmeiras dominar o jogo. Tipo assim, não foi também um massacre do Palmeiras que o Botafogo não conseguia ver a cor da bola. Não. O Palmeiras pegava a bola, atacava, o Botafogo devolvia. Era isso o jogo. E aí, o que eu tava argumentando era o seguinte, porque o Renato Paiva, gente, ele é muito ruim. O Renato Paiva é um treinador limitado. Isso aí já tá passando ele aí agora. É completamente limitado. O Renato Paiva só O tava último trabalho dele aqui no Brasil tinha sido no Bahia, né? no Bahia, e pergunta lá pros baianos o que eles acham do Renato E Paiva. ele não tinha feito um bom trabalho. É persona non grata em Salvador. Só entra no campo do Vitória. Os caras odeiam ele. É bizarro. Mas, tipo assim, o Renato Paiva, ele não é um treinador pro nível do Botafogo. Por exemplo, pro nível que o Botafogo atingiu. Gente, o Botafogo... Pro que o Botafogo tá querendo fazer. Pro que Atual o John campeão Textor almeja com o Botafogo. Atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro. Perdeu o treinador, tem toda a sacanagem lá envolvida, que é outro assunto, é outra confusão. Aí é outro papo. Aí o Textor, acontece o seguinte, o Textor ele larga o Botafogo. O Textor largou o Botafogo no começo do ano. Isso tem que ser falado, O Textor largou o Botafogo. Demorou quanto tempo pra 3 contratar? meses. Pô, 3 meses. 3 meses no sacanagem. Brasil. 3 meses no Brasil. Então, tipo assim, o Botafogo ele vai péssimo no estadual. O Botafogo ele apanha do maior rival na Supercopa do Brasil. Vai mal na Supercopa na Recopa Sul-Americana, no pau do Racing. E com o John Textor, tipo assim, não importa muito. Não, sabe? Desdanhando do início do campeonato, tá achando que a qualquer momento ele ia trazer um cara e ia resolver. E ele traz o Renato Paiva. E falando também que o estadual não vale nada, que o estadual isso e aquilo. E é uma coisa que eu tava até falando pro Luiz, tá no chat, que é botafoguense no começo do ano, que beleza, estadual pode valer menos, mas você tem que usar o estadual pra alguma coisa. Você tem que usar o estadual como teste pra alguma coisa, você tem que usar o estadual como meio que um laboratório pra sua temporada. Você não pode só abrir mão do estadual, jogar pra cima e achar que depois, quando chegar o Brasileirão, você vai resolver tudo. Exatamente. Mas levando em consideração que esse ano do Botafogo era um ano que tinha Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Tipo assim, eu não sei o que passou na cabeça dele. Tipo, eu sei o que passou. Ele cagou pro Botafogo. A verdade é essa, ele cagou pro Botafogo. Ele foi cuidar do Linho. E a gente viu que ele afundou o Linho também. O Linho caiu pra segunda divisão. Não sei se vai ter recurso pro Lions voltar. Tô falando que vai ter lá. Provavelmente vai ter. Vai ter acontecido que o Leão vai entrar com então, tipo assim, ele largou o Botafogo. Vai voltar. Ele ignorou, ele deu foco pro Botafogo, ganhou, foi campeão e largou o Botafogo. Ele achou que as coisas iam se resolver, que o Botafogo ia se cuidar sozinho. Só que não. Ele é o dono do Botafogo. Ele perdeu o treinador do clube dele. Ele vendeu o Luiz Henrique, principal jogador do time dele. Perdeu o Amadá. Então, tipo assim, ele precisa cuidar do Botafogo. Ele não cuidou. E ele traz o Renato Paiva justamente porque o Renato Paiva é português. Pronto. Ponto. Não tem outro. Desculpa, não tem outro argumento. O Renato Paiva, ele vem de um currículo horrível.
Não tem cabimento o Renato Exatamente. Paiva assumir o Botafogo. A gente não falou aqui que o Zubeldia não tinha currículo pra treinar o São Paulo? Isso que eu ia falar, exatamente. Exatamente onde eu ia chegar agora. Exatamente. Você Que falou. currículo o Renato Paiva tem pra assumir o atual campeão da Libertadores? Nada, Não tem sentido. Não tem Não tinha sentido. credencial nenhuma que colocava ele ali. Nenhuma. O Botafogo quase é eliminado na fase de grupos da Libertadores, gente. Quase eliminado na fase de grupos da Isso é, Libertadores. isso é importante ser falado. Que Entendeu? ele não foi demitido, que ele não foi demitido só por conta de ter perdido pro Palmeiras. O trabalho que vinha sendo feito já não era bom, o Botafogo já não jogava de uma maneira condizente com o elenco que tem, condizente com o investimento que tem, condizente com o atual status que o Botafogo tem no futebol brasileiro, que é status de protagonista. O Botafogo não vinha sendo protagonista na temporada. Exatamente. E aí o Botafogo... E aí o que me irrita também é isso, né? Ele é demitido, aí vem os jornalistas, que não assistiram um jogo do Botafogo no ano, fala, nossa, olha como o Brasil é. O cara ganhou do PSG e foi demitido depois. Sabe, tipo, engenheiro de obra pronta, você não sabe o que tá acontecendo? Exatamente. Você não sabe o que o Botafogo tá entregando, sabe? O melhor jogo do Botafogo do ano foi realmente contra o PSG. Só que o pior jogo do Botafogo do ano... O Luiz pode até falar pior, não sei se foi o pior, mas é um dos piores, que foi o jogo contra o Palmeiras. E tipo assim, além de ser um dos piores jogos do Botafogo, é um jogo onde não só a torcida do Botafogo esperava muito, mas o público de futebol, os brasileiros que acompanham futebol, tava esperando pra ver o futebol do Botafogo. O Botafogo propor o jogo, desempenhar, tudo. A prova era o jogo disso... mais importante. Era o jogo mais importante do Botafogo no ano. E o Botafogo não jogou. A prova disso é que quando o Palmeiras faz 1-0, o Botafogo começa a jogar bola. O Botafogo vai pra cima do Palmeiras, começa bola na trave, chuveiro dentro da área. O chute do Arthur que passou super perto, mas aí o Arthur pegou uma bola. Aliás, também assim, pra mim o Renato Paiva deveria ter sido demitido por ele ter jogado 120 minutos numa partida de futebol com o Arthur em campo. Já começa por aí. Não, se você tem um pouco de cérebro e entende um pouco de futebol, você tinha tirado o cara no segundo tempo. Ou nem começado com ele. Mas beleza, manteve o cara. Mas quando o Botafogo... mais, né? Aí também... Foi até uma coisa que o Luiz falou ali no chat. Que ele devia estar vendo o Breaking Bad na beira do campo. Porque, tipo assim, o Botafogo não tava jogando. O Botafogo meio que tava sendo amassado pelo Palmeiras. E ele trocava volante por volante, zagueiro por zagueiro. Ele não mudava nada. O Botafogo continuava estéreo. O Botafogo continuava... completamente fraco. Completamente... Eu não tenho... E aí vem o Palmeiras. Eu não acho que o Palmeiras fez um super jogo. Tipo assim, foi aquele Palmeiras que a gente acostumou a ver aqui no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Palmeiras jogou um jogo de Mundial. Jogou um jogo querendo ganhar um jogo. Então a bola veio, o Palmeiras foi dando a bola pra ele, foi criando oportunidades, foi criando chance e foi jogando futebol. O jogo caminhava pros pênaltis. Ia ser pênalti. Porque ninguém do Palmeiras também tava com o destaque todo. O Estevão fez outra partida assim... fraca. Tem uma coisa aí que o Luiz tinha falado pra mim, que era pra eu falar até no programa passado, mas agora eu nem lembro mais o que era. Aconteceu de novo no jogo contra o Botafogo, que é o Abel muda, o Abel coloca um jogador que vem do banco e esse jogador que vem do banco faz o gol. Então, mas barra muito naquilo que eu até falei no último programa, eu critiquei muito o Abel, porque a imprensa não bate, porque assim, o Abel, ele insiste em escalar o Palmeiras errado. Ele insiste em escalar o Palmeiras errado. Ele conserta o time sempre no segundo tempo. Contra o Botafogo, ele foi com o time certo. O único que não tava jogando ali era o Paulinho, porque não tem condições. Mas o time certo do Palmeiras ali é aquele time que começou jogando no Paulinho no lugar do Vitor Roque. Essa estatística ajuda, é claro, quer dizer que o Palmeiras tem banco? Quer dizer que o Palmeiras tem banco. Mas quer dizer que o Abel escala errado. Porque exatamente. Se o Abel escala certo... esses caras já fazem o gol do primeiro tempo. O Abel começou o jogo com o Veiga contra o Ali e o Veiga não joga nada faz tempo. Ele insiste em escalação errada. Por isso que a gente que não acompanha muito, a gente ficava puto com a torcida do Palmeiras que fica xingando muito o Abel, às vezes até pesa demais, porque o Abel é um puta treinador. Mas é um cara teimoso, é um cara que escala errado várias vezes, mas tem um elenco pra isso, né? O Palmeiras tem investimento, tem elenco e é um cara que ele tem a licença de errar. Ele pode errar. Ele tem esse crédito, né?